Primeiramente, vamos falar de como movimentar os dados. E conseguimos mudar os dados de posição usando a ferramenta que vimos anteriormente, de copiar e colar, ou até mesmo a ferramenta de cortar. Para te mostrar um exemplo, vamos supor que no mês de janeiro gastamos R$ 150. Só que não foi no mês de janeiro, porque no mês de janeiro você está de férias e vamos supor que você não gaste todo esse valor no mês de férias. Era para ser no mês de fevereiro, então a gente pode recortar no Ctrl X e colar no Ctrl V. Pronto. Isso é a forma que aprendemos anteriormente. Vamos agora retornar para o mês de janeiro. Essa forma ela pode ser mais rápida em algumas situações. Ela serve tanto para a célula quanto para um conjunto de células. E para fazer isso é bem fácil. Basta a gente colocar o mouse em cima da borda da célula e quando aparecer esse ícone com 4 setas, nós iremos pressionar com o botão esquerdo do mouse e arrastar para a célula que queremos. Por exemplo, agora na de fevereiro. Ao soltar o botão esquerdo, automaticamente o nosso dado será movido para aquela célula. Fácil, né? Bom, além disso, se você fizer a mesma coisa, só que dessa vez com o botão direito do mouse, você consegue agora, além de copiar, você consegue escolher diversas outras funcionalidades. Nesse caso, vamos simplesmente copiar aqui. Mas você poderia, por exemplo, escolher diversas outras possibilidades, como copiar somente formatos. Então, o formato daqui foi copiado para cá. Rafael, entendi como fazer essa mudança, mas por que você está me ensinando isso? Bom, eu estou te explicando isso porque essa é uma forma de modificar a posição dos dados. Conseguimos aplicar para mudar a referência das células que fizemos nas funções. Por exemplo, nesse caso aqui, usamos a função de soma para somar todo o seu salário no ano. Mas vamos supor que agora queremos mudar a nossa referência de células para o aluguel, por exemplo. Então, basta procurar esse mesmo ícone na seleção e arrastar para, nesse caso, aluguel. Você consegue ver na função ou fórmula que automaticamente é atualizado o nome da seleção. Nesse caso, C5 para N5, C6 N6 e agora C7 N7. Ao fazer isso, automaticamente será efetuada essa nova soma. Simples, né? Bom, agora vamos conversar sobre referência relativa. Essa ferramenta será muito importante para o decorrer do curso, então preste muita atenção. Vamos lá, vamos recapitular rapidamente o que fizemos na aula de soma no projeto passado. Você lembra quando colocamos a autossoma? Copiamos os meses colocados inicialmente e copiamos para as diversas células. Você lembra? Naquele momento, parecia uma mágica, você concorda? Que íamos copiando e ia funcionando da maneira que queríamos. Mas agora, vamos entender o passo a passo do que estava acontecendo. E só para você entender a importância dessa propriedade, esse copiar e colar só funcionou graças à referência relativa. Bom, ao fazer uma função ou fórmula e referenciar uma célula, o Excel ele sabe exatamente a posição daquela célula, concorda? Pois passamos para ele a linha e a coluna daquele dado. Então, quando copiamos essa função ou fórmula, uma coluna para a direita, o Excel vai olhar para aquele dado anterior, analisar e perceber que o dado foi modificado uma coluna para a direita. Então, essa fórmula copiada também tem que avançar uma coluna para a direita. Vou te mostrar isso usando uma função de soma dos dados de C5 a C7, que é esse caso aqui. Vamos excluir novamente e agora vamos analisar passo a passo do que estava acontecendo. Eu vou copiar e colar em fevereiro. A única mudança que tivemos foi que, nesse primeiro caso era C5 e C7, então mudamos uma coluna para a direita. Nesse segundo caso, ficou D5 para D7, ou seja, exatamente isso. Foi passado uma coluna para a direita. Ao mover a fórmula ou função, o Excel também moverá essa mesma quantidade de linhas e colunas, os argumentos dela. E para te provar que com a linha funciona da mesma forma, vamos somar esse campo de receitas total. Iremos vir aqui, iremos apagar e agora iremos colocar soma e vamos somar todos esses campos. Agora, eu irei copiar essa função que colocamos e colocar agora nesse caso. Queremos que ele some agora nossas despesas essenciais, então apertaremos Ctrl V. Ao fazer isso, o Excel vai analisar o que foi modificado na posição dessa célula e vai perceber que foi modificado, nesse caso, 15 linhas. Então, ele vai pegar os argumentos, que antes era 8, e adicionar 15 linhas nesses argumentos, chegando em 23. Beleza, né? E agora que entendemos, vou te mostrar um outro exemplo que varia tanto a linha quanto a coluna. Vamos voltar para o mês de janeiro.
Nessa função, temos essas 3 células na parte superior como argumentos. Então agora vamos copiar ela e colocar em outro lugar o que altere sua linha e sua coluna. Por exemplo, aqui na célula Q13. Vamos colar ela aqui. Você concorda comigo que é desgastante ficar calculando em que posição os argumentos da função irão ser colocados? Por exemplo, analisar qual coluna é e qual para coluna ele vai, qual coluna é a atual e qual é a coluna que será. Então, nesses casos, basta olharmos para a seleção em relação à célula. Por exemplo, nesse caso temos que os argumentos estão logo acima das células e são 3 células. Então, nessa célula copiada, o argumento será 3 células acima da célula da função, da mesma forma. Bem simples também, né? Então agora vamos apagar e vamos colocar novamente, agora entendendo por que copiar e colar irá funcionar nos outros meses. Se você analisar, os nossos argumentos estão sendo modificados para a respectiva coluna. Legal, né? Para finalizar a aula, vamos pensar o seguinte caso agora. Vamos imaginar que queremos calcular a porcentagem dos meses de janeiro e fevereiro das despesas essenciais em relação aos aluguéis totais. Iremos fazer isso para ter uma ideia de quanto o aluguel anual me ajuda a pagar as contas mensais. Então, iremos pegar esse valor, que são dos aluguéis totais. Iremos fazer da seguinte forma. Iremos dividir esse valor dividido por esse valor. Esse dado me mostra que 59% dos meus aluguéis totais paga a minha despesa essencial do mês de janeiro. Vamos fazer a mesma coisa, só copiando e colando essa fórmula colocada. Vamos copiar e colar. E agora a referência relativa vai resolver, né? Ué, o que será que aconteceu? Por que deu erro? Bom, o motivo do erro, o problema é que agora a fórmula anterior passou uma coluna para a direita. E se analisarmos uma coluna para a direita, o segundo argumento que colocamos foi o P5. Então, passou para Q5, sendo que o Q5 ele está vazio, logo dando o erro de divisão por zero. Então, precisamos que P5, dessa fórmula, ele não altere quando eu copiar e colar em diferentes células, ou seja, a referência relativa não seja efetuada. E para fazer isso, nós precisamos aprender a utilizar a referência absoluta. Então, eu te espero na próxima aula para conversarmos sobre isso.